Olá, bom dia! A paz do Senhor Jesus Cristo para você! Este é o Pão Diário. Hoje é dia 27 de abril. A leitura de hoje é Números 4, Salmo 38, Cantares 2 e Hebreus 2. Números. Números, capítulo 4. E falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: Fazei a soma dos filhos de Coate, dentre os filhos de Levi pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima, até aos 50 anos, será todo aquele que entrar neste serviço para fazer o trabalho na tenda da congregação. Este será o ministério dos filhos de Coate na tenda da congregação, nas coisas santíssimas. Quando partir o arraial, Arão e seus filhos virão e tirarão o véu da tenda, e com ele cobrirão a arca do testemunho. E pôr-lhe-ão por cima uma coberta de peles de texugos, e sobre ela estenderão um pano todo azul, e lhe colocarão os varais. Também sobre a mesa da proposição estenderão um pano azul, e sobre ela porão os pratos, as colheres e as taças e os jarros para libação. Também o pão contínuo estará sobre ela. Depois estenderão em cima deles um pano de carmesim, e com a coberta de peles de texugos o cobrirão, e lhe colocarão os seus varais. Então tomarão um pano azul, e cobrirão o candelabro da luminária, e as suas lâmpadas, e os seus espevitadores, e os seus apagadores, e todos os seus vasos de azeite com que o servem, e envolverão a ele e a todos os seus utensílios na coberta de peles de texugos, e o colocarão sobre os varais. E sobre o altar de ouro estenderão um pano azul, e com a coberta de peles de texugos o cobrirão, e lhe colocarão os seus varais. Também tomarão todos os utensílios do ministério com que servem no santuário, e os colocarão num pano azul, e os cobrirão com uma coberta de peles de texugos, e os colocarão sobre os varais. E tirarão as cinzas do altar, e por cima dele estenderão um pano de púrpura, e sobre ele colocarão todos os seus instrumentos com que o servem, os seus braseiros, os garfos e as pás e as bacias, todos os pertences do altar, e por cima dele estenderão uma coberta de peles de texugos, e lhe colocarão os seus varais. Havendo, pois, Arão e seus filhos, ao partir do arraial, acabado de cobrir o santuário e todos os instrumentos do santuário, então os filhos de Coate virão para levá-lo. Mas no santuário não tocarão, para que não morram. Este é o cargo dos filhos de Coate na tenda da congregação. Porém o cargo de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, será o azeite da luminária e o incenso aromático e a contínua oferta dos alimentos e o azeite da unção, o cargo de todo o tabernáculo e de tudo que nele há, o santuário e os seus utensílios. E falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: Não deixareis extirpar a tribo das famílias dos coatitas do meio dos levitas, mas isto lhes fareis para que vivam e não morram, quando se aproximarem das coisas santíssimas. Arão e seus filhos virão, e a cada um colocarão no seu ministério e no seu cargo. Porém, não entrarão a ver quando cobrirem o santuário, para que não morram. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Fazei também a soma dos filhos de Gerson, segundo a casa de seus pais, segundo as suas famílias. Da idade de 30 anos para cima, até aos 50, contarás a todo aquele que entrar a se ocupar no seu serviço para executar o ministério na tenda da congregação. Este será o ministério das famílias dos gersonitas no serviço e no cargo.
Levarão, pois, as cortinas do tabernáculo e a tenda da congregação, e a sua coberta, e a coberta de peles de texugos que está por cima dele, e a cortina da porta da tenda da congregação, e as cortinas do pátio, e a cortina da porta do pátio, que está junto ao tabernáculo, e junto ao altar em redor, e as suas cordas, e todos os instrumentos do seu ministério, com tudo o que diz respeito a eles, para que sirvam. Todo o ministério dos filhos dos Gersonitas, em todo o seu cargo e em todo o seu trabalho, será segundo o mandado de Arão e de seus filhos, e lhes designareis as responsabilidades do seu cargo. Este é o ministério das famílias dos filhos dos Gersonitas na tenda da congregação, e a sua guarda será debaixo da mão de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Quanto aos filhos de Merari, segundo as suas famílias e segundo a casa de seus pais, os contarás, da idade de 30 anos para cima, até aos 50, contarás a todo aquele que entrar neste serviço para administrar o ministério da tenda da congregação. Esta, pois, será a responsabilidade do seu cargo, segundo todo o seu ministério na tenda da congregação: as tábuas do tabernáculo e os seus varais, e as suas colunas e as suas bases, como também as colunas do pátio em redor, e as suas bases, e as suas estacas, e as suas cordas, com todos os seus instrumentos, e com todo o seu ministério. E contareis os objetos que ficarão a seu cargo, nome por nome. Este é o ministério das famílias dos filhos de Merari, segundo todo o seu ministério, na tenda da congregação, debaixo da mão de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Moisés, pois, e Arão, e os príncipes da congregação, contaram os filhos dos coatitas, segundo as suas famílias e segundo a casa de seus pais. Da idade de 30 anos para cima, até aos 50, todo aquele que entrou neste serviço para o ministério da tenda da congregação. Os que deles foram contados, pois, segundo as suas famílias, foram 2.750. Estes são os que foram contados das famílias dos coatitas, de todo aquele que ministrava na tenda da congregação, os quais Moisés e Arão contaram, conforme ao mandado do Senhor pela mão de Moisés. Semelhantemente, os que foram contados dos filhos de Gerson, segundo as suas famílias e segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima, até aos 50, todo aquele que entrou neste serviço para o ministério na tenda da congregação. Os que deles foram contados, segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, foram 2.630. Estes são os contados das famílias dos filhos de Gerson, de todo aquele que ministrava na tenda da congregação, os quais Moisés e Arão contaram, conforme ao mandado do Senhor. E os que foram contados das famílias dos filhos de Merari, segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima, até aos 50, todo aquele que entrou neste serviço para o ministério na tenda da congregação. Os que deles foram contados segundo as suas famílias eram 3.200. Estes são os contados das famílias dos filhos de Merari, os quais Moisés e Arão contaram, conforme ao mandado do Senhor pela mão de Moisés. Todos os que deles foram contados, que contaram Moisés e Arão, e os príncipes de Israel, dos levitas, segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima, até aos 50, todo aquele que entrava a executar o ministério da administração e o ministério das cargas na tenda da congregação, os que deles foram contados foram 8.580. Conforme ao mandado do Senhor pela mão de Moisés, foram contados cada qual segundo o seu ministério e segundo o seu cargo. Assim foram contados por ele, como o Senhor ordenara a Moisés. Salmos.
Salmos, capítulo 38. Salmo de Davi para lembrança. Ó Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor, porque as tuas flechas se cravaram em mim, e a tua mão sobre mim desceu. Não há coisa sã na minha carne, por causa da tua cólera, nem há paz em meus ossos por causa do meu pecado. Pois já as minhas iniquidades sobrepassam a minha cabeça, como carga pesada, são demais para as minhas forças. As minhas chagas cheiram mal, e estão corruptas por causa da minha loucura. Estou encurvado, estou muito abatido, ando lamentando todo o dia, porque as minhas ilhargas estão cheias de ardor, e não há coisa sã na minha carne. Estou fraco e muito quebrantado. Tenho rugido pela inquietação do meu coração. Senhor, diante de ti está todo o meu desejo, e o meu gemido não te é oculto. O meu coração dá voltas, a minha força me falta. Quanto à luz dos meus olhos, ela me deixou. Os meus amigos e os meus companheiros estão ao longe da minha chaga, e os meus parentes se põem à distância. Também os que buscam a minha vida me armam laços, e os que procuram o meu mal falam coisas que danificam e imaginam astúcias todo dia. Mas eu, como surdo, não ouvia, e era como mudo que não abre a boca. Assim, eu sou como o homem que não ouve, e em cuja boca não há reprovação. Porque em ti, Senhor, espero. Tu, Senhor meu Deus, me ouvirás. Porque dizia eu, ouve-me, para que não se alegrem de mim. Quando escorrega o meu pé, eles se engrandecem contra mim, porque estou prestes a coxear. A minha dor está constantemente perante mim, porque eu declararei a minha iniquidade. Afligir-me-ei por causa do meu pecado. Mas os meus inimigos estão vivos e são fortes, e os que sem causa me odeiam se multiplicam. Os que dão mal pelo bem são meus adversários, porquanto eu sigo o que é bom. Não me desampares, Senhor meu Deus, não te alongues de mim. Apressa-te em meu auxílio, Senhor, minha salvação. Cantares. Cantares de Salomão, capítulo 2. Eu sou a rosa de Saron, o lírio dos vales. Qual o lírio entre os espinhos, tal é meu amor entre as filhas. Qual a macieira entre as árvores do bosque, tal é o meu amado entre os filhos. Desejo muito a sua sombra, e debaixo dela me assento. E o seu fruto é doce ao meu paladar. Levou-me à casa do banquete, e o seu estandarte sobre mim era o amor. Sustentai-me com passas, confortai-me com maçãs, porque desfaleço de amor. A sua mão esquerda esteja debaixo da minha cabeça, e a sua mão direita me abrace. Conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, pelas gazelas e servas do campo, que não acordeis, nem desperteis o meu amor, até que queira. Esta é a voz do meu amado, ei-lo aí, que já vem saltando sobre os montes, pulando sobre os outeiros. O meu amado é semelhante ao gamo, ou ao filho do veado. Eis que está detrás da nossa parede, olhando pelas janelas, espreitando pelas grades. O meu amado fala e me diz: levanta-te, meu amor, formosa minha, e vem, porque eis que passou o inverno, a chuva cessou e se foi. Aparecem as flores na terra, o tempo de cantar chega, e a voz da rola ouve-se em nossa terra. A figueira já deu seus figos verdes, e as vides em flor exalam o seu aroma. Levanta-te, meu amor, formosa minha, e vem, pomba minha, que andas pelas fendas das penhas, no oculto das ladeiras, mostra-me a tua face, faz-me ouvir a tua voz, porque a tua voz é doce, e a tua face graciosa.
Apanhai-nos as raposas, as rapozinhas que fazem mal às vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor. O meu amado é meu, e eu sou dele. Ele apacenta o seu rebanho entre os lírios. Até que refresque o dia e fujam as sombras, volta, amado meu. Faze-te semelhante ao gamo, ou ao filho dos veados, sobre os montes de Betera. Hebreus. Capítulo 2. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda a transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, testificando também Deus com eles por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo distribuídos por sua vontade? Porque não foi aos anjos que sujeitou o mundo futuro de que falamos, mas em certo lugar testificou alguém dizendo: que é o homem para que dele te lembres? Ou o filho do homem para que o visites? Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras de tuas mãos. Todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos pés. Ora, visto que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou que lhe não esteja sujeito. Mas agora ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos. Porque convinha que aquele, para quem são todas as coisas, e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. Porque assim o que santifica como os que são santificados, são todos de um, por cuja causa não se envergonha de lhes chamarem irmãos, dizendo: anunciarei o teu nome a meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez, porei nele a minha confiança. E outra vez, eis-me aqui a mim, e aos filhos que Deus me deu. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Porque, na verdade, ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão. Por isso convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. O que Deus falou com você por meio da leitura deste dia? Você acabou de ouvir Pão Diário. O Pão Diário é um oferecimento da Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil, na voz do pastor Paulo Castelã. Compartilhe o Pão Diário com seus amigos. Até amanhã. Tchau!